Olá, Letícia, eu ia apresentar você aqui, tudo bem? Bem-vinda. Oi, boa noite, obrigada pelo convite, Miguel, Yara, oi, boa noite, oi pessoal que está assistindo a gente aí. Eu, inclusive, Miguel, separei um vídeo muito interessante que eu acho que seria legal para a Letícia comentar com a gente sobre esses 5 anos da Covid. Vamos assistir? Aí vamos. Deixa eu só apresentar ela rapidinho aqui. A Letícia Sartori já esteve aqui no programa, ela é farmacêutica, mestre em imunologia, doutora em biociências, pesquisadora de pós-doutorado. Não sei se eu estou desatualizado, Letícia, depois você me corrige. Pesquisadora de pós-doutorado no Centro de Estudos da Universidade Federal de São Paulo, investigando a infodemia da Covid-19, hesitação vacinal e o movimento antivacina no Brasil. Então, eu quero trazer, Letícia, aqui, um trechinho de um episódio de uma série que a TV Brasil está fazendo, que é do Caminhos da Reportagem, sobre Covid, entre perdas e memórias. É um pedacinho da fala da Deise Ventura, que é professora de saúde pública da USP. Aí eu procurei porque eu queria que você comentasse essa fala dela. Vamos assistir. O desafio seja lembrar que aconteceu a pandemia de Covid-19. Lidar com a dor e recordar a dor não é fácil, mas muito mais do que isso, no Brasil existe uma máquina de desinformação que tenta nos levar a esquecer o que aconteceu. Manaus é um dos muitos episódios que na nossa memória, passados quase 5 anos, pode ser interpretado como negligência, pode ser interpretado como incompetência, e nós estamos aqui para lembrar que não foi negligência nem incompetência, foram crimes que tiveram cúmplices. Eu achei muito interessante, eu quero até assistir tudo, sabe, Letícia? Até para fazer minha pergunta, porque a gente está vendo aí o avanço da questão criminal contra Bolsonaro, né? Aí essa tentativa de golpe. Mas eu, por exemplo, eu não me conformo desse homem ainda não ter sido levado à justiça pelos crimes que ele cometeu durante a pandemia. E você, como um profissional de saúde, como que você vê essa fala da professora Deise? Olha, a Deise, inclusive, é uma parceira de pesquisa do Sou Ciência, que é o centro de estudos que eu faço parte, e ontem, inclusive, nós lançamos juntos, a Deise é parceira nesse projeto, o Acervo da Pandemia, no qual a gente expõe justamente isso, a gente expõe as evidências de uma necropolítica que aconteceu no Brasil no período da pandemia. Então, a fala dela é muito correta, é muito adequada, porque existem evidências, né? A gente deveria ter algum tipo de julgamento, né? A punição a gente espera também, pelo que foi formado no Brasil, que foi formado um sistema que propagou desinformação, né? Ali, Bolsonaro e seus cúmplices. E a gente lançou ontem esse acervo, que é um site pela Unifesp. Tivemos um lançamento com a presença de pessoas muito importantes na pandemia de Covid-19, pessoas que batalharam ali na luta contra a desinformação, até o padre Júlio Lancelotti esteve presente lá também, no evento de lançamento. O nosso acervo, ele é constituído por muitas evidências que mostram vários agentes que estão na política, né, ou então agentes privados que participaram da formação dessa propagação de desinformação. Então, o Miguel tá colocando aí, mostrando o site. Nesse site existem várias evidências, um conjunto extenso mesmo de evidências que foi catalogado por uma equipe que entende de catalogação, é uma plataforma usada por museus digitais, por bibliotecas, uma plataforma criada aqui no Brasil, mas é usada por museus e bibliotecas, né, e acervos, e a gente está disponibilizando, se você pesquisar ali no site, você consegue achar um monte de vídeo, um monte de áudio, um monte de documento oficial, falando exatamente isso que a professora Deise Ventura falou, né, que existem evidências, sim,
não só de uma negligência, simplesmente, mas sim de algo intencional, algo que de fato aconteceu no sentido de propagar a Covid-19. Inclusive, se você olhar ali embaixo, nessa página inicial, tem um documento que embasa o nosso projeto de pesquisa, que é a linha do tempo da Estratégia Federal de Disseminação da Covid-19. Essa linha do tempo foi construída, é um trabalho que foi construído pelo grupo da professora Daisy. E ali ela mostra no tempo quantas vezes lá Bolsonaro propagou propositalmente a Covid, tinha uma estratégia de propagar com a ideia de contagem, imunização de rebanho, inclusive esse é um dos temas que está ali disponível no acervo. Então, tem 17 temas, né, que podem ser navegados ali por tema, ver as evidências, mas você pode navegar também direto ali na lupinha, procurar por palavras, né, que são indexadas, como existe uma indexação, né, no acervo, e isso expõe muito ali, se você navegar pelo acervo, as evidências são muito fortes. E elas mostram mesmo a formação desse sistema aí que tentou propagar a Covid propositalmente, acreditando aí na ideia de imunização de rebanho, que é uma ideia antiética. Eu sou imunologista e posso dizer que não tem cabimento uma ideia dessa no meio de uma crise sanitária como foi a Covid-19, e até hoje, né, a gente tem ainda a doença presente em todos os países, é uma pandemia ainda, não é uma crise emergente, mas é uma pandemia, apesar dos números serem altos, tá, gente? Ainda já morreram mais de 700 pessoas desde o começo do ano de Covid, né? Então a gente às vezes esquece um pouco disso. E aí existem, navegando pelo site, pelo acervo, existe ainda uma missão de combate à desinformação. E nessa missão de combate à desinformação, a gente tem tá lá expondo a desinformação, Bolsonaro colocando algum tipo de desinformação, falando num vídeo, num áudio, por exemplo. Lá embaixo, depois de toda a catalogação da evidência, que mostra onde a evidência foi coletada, né, qual a fonte original, de que site que a gente coletou, que data que foi proferido aquele discurso. Quando a gente olha lá embaixo, tem uma seção O que diz a ciência. A gente construiu um desmentido baseado nas evidências científicas da época, baseado nas reportagens também para contextualizar a época, baseado também ali, às vezes, até em outras matérias que são de desmentido também da própria época, e ainda com evidências científicas fortes de hoje, para reafirmar imunização de rebanho. Não era uma ideia ética naquela época, não é hoje ainda, continua não sendo. A ciência continua reafirmando isso. Então, é um acervo muito extenso, um trabalho de quase 2 anos que a gente desenvolveu. Assim, a gente quer muito divulgar esse acervo, porque ele é para a memória, porque a gente não pode esquecer a Covid-19. Querem fazer a gente esquecer, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu na Covid-19. A pandemia, ela é muito grave ainda, né? A gente tem pessoas com Covid longa, inclusive, e que são sintomas crônicos da Covid, e a gente tem que fazer memória para as vítimas também, para poder lutar também por justiça e por reparação. A gente precisa estabelecer a verdade, né? O acervo, ele também traz isso. A gente vai lá, combate a desinformação, a gente expõe o que é desinformação. Então, é uma forma de estabelecer a verdade, é uma forma da gente fazer memória, mas também vai servir como base para a luta por justiça e reparação. Tem muitas famílias que estão hoje lutando na justiça por algum tipo de reparação, né? Então, assim, a gente tem um grupo também de Associação das Vítimas, a AVICO, Associação das Vítimas da Covid, vítimas e familiares das vítimas. Essas pessoas estão junto também nessa luta, né, por justiça, que é uma luta até desleal, né? Porque a gente vê que as pessoas esqueceram do que aconteceu, e foi muito grave o que aconteceu nessa época. Ali a gente vai ver exposto muita gente nesse acervo, né? Porque o Bolsonaro não age sozinho. Quando a gente tem a formação de um sistema que
usa a política de saúde pública para promover morte, esse sistema ele não vai ser articulado só por uma pessoa, né? A gente tem que entender que existia uma estrutura que estava dando aí toda a cobertura para o Bolsonaro agir como agiu, e é isso que a gente faz nesse projeto de pesquisa do acervo. Então, assim, só para, né, meio que fechar aí essa fala da professora Deise, ela está alinhada com a gente nesse acervo, ela é parceira, tem inclusive lá o nome CPDISA, que é o grupo que estuda direito sanitário da USP, que é do qual ela faz parte, né? E essa fala dela está totalmente alinhada ao que a gente vem desenvolvendo nesses anos, desde 2023, né? E a gente já vem desenvolvendo pelo Sou Ciência esse projeto. É um projeto que vale a pena todo mundo conhecer, entrar no site. Eu falei só uma parte do que tem muito mais coisa lá. Tem um compilado de áudios que foi feito ali no mapa da necropolítica. Existe um mapa que tem uma ilustração bem legal, um mapa que é uma terra plana, né? Já climatizando ali no que a gente viu nos últimos anos. E esse mapa é possível você ouvir vários compilados de áudios de diferentes temas, de diferentes pessoas falando absurdos, só para a gente lembrar também e ter evidências dessa política que esteve no Brasil aí nesse período, né? Então, inclusive esses áudios foram aí compilados pelo Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast, que foi parceiro também no acervo, e a gente também teve o Camarote da República, que é um grupo de mídia independente também, que teve parceria no acervo. Convido, então, todo mundo também para conhecer, para divulgar, porque eu acho que essa é uma importante ferramenta para a gente preservar nossa memória, mas para a gente também lutar por justiça, né? Muito bem. Gui, explora mais o site lá, então, vê se a gente acha esses áudios, a gente mostra aqui esses áudios, muito interessante. Letícia, eu sempre falo aqui, né, que a gente cobre muito essas denúncias contra o Bolsonaro, né? Hoje, por exemplo, teve essa notícia de que o processo, o julgamento vai ser marcado em breve, né? O Alexandre de Moraes já encaminhou para o STF, mas eu sempre falo aqui que o crime contra a saúde pública cometido pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, possivelmente foi um que teve consequências mais drásticas para a população, né? Porque envolveu vida e morte de muita gente. Tem essa estimativa de que da CPI da pandemia, CPMI, de que uma parte, né, 200, eu não lembro direito, 200, 300 mil pessoas morreram em função da má gestão da pandemia. Houve todo um processo de desmerecimento da vacina, desmerecimento de lavar as mãos. Eu lembro que houve um movimento bolsonarista contra lavar as mãos. Eu lembro que a Rita Lee já velhinha, fez um vídeo super bonitinho, ensinando as pessoas lavando as mãos, que tem que lavar até o pulso. Lembro até hoje. E aí os bolsonaristas ficaram fazendo bullying com ela, e bulhetarista, assim, cruel contra a Rita Lee. Tá vendo? Lavar as mãos. Você teve influência bolsonarista dizendo como evitar usar máscara, como não usar máscara e tudo. O próprio Bolsonaro participou de manifestação sem máscara, mas ele, em frente ao Palácio do Planalto, no auge da pandemia, segurando a mão das pessoas, a gente assistindo aquele horrorizado. Para que fazer isso, né? Pegou uma criança uma vez, segurou uma criança no colo, tirou a máscara de uma criança, né? Um gesto assim, como que quisesse provocar, né? E depois, como se não bastasse tudo isso, a gente ficou sabendo, isso recente, por causa desses processos, ficou sabendo que eles fraudaram carteira de vacina. Eu não consigo conceber algo mais baixo do que você fraudar, você quer usar o poder, você, no caso, Mauro Cid era ajudante de ordens da presidência da República. O nome ajudante de ordens é horrível, né? Parece que o cara não é nada, ajudante de ordens, mas não é um cargo super importante, é o braço direito do presidente da República, e ele se encarregando de fraudar a carteira de vacina
para ele, para a mulher, para a família, para o Bolsonaro, para todo mundo ali ao redor. Teve um caso que a gente expôs aqui, que era um desses bolsonaristas aí da turma da elite, lá do Bolsonaro, em que a filha de 14 anos, isso eu não consigo esquecer isso, porque tem o WhatsApp divulgando, a filha, não, pai, eu quero ser vacinado, eu quero vacinar, pai, porque o pai estava arrumando a carteira fraudada para a filha, e a filha fala no WhatsApp com o pai, não, pai, diz, obrigado, pai, obrigado pela gentileza, só que eu quero vacinar, tá? E aí ele fala, que filha, quer mesmo? Você é corajosa. Eu fico imaginando o que uma pessoa como você, uma cientista, né, que dedicou a vida inteira a estudar isso, o que estava sentindo nesse momento? Você lembra como é que você estava se sentindo? Olha, Miguel, eu vivi intensamente a pandemia, porque desde o começo eu fiquei nas redes sociais tentando combater desinformação, né? Primeiro porque a gente começa a ver em grupo de família surgindo um monte de desinformação sobre a Covid, e aí foi quando eu até criei o podcast, o Escuta Ciência, que é o podcast que tenho até hoje, justamente para tentar ajudar de alguma forma, porque era muito grande a desinformação que foi propagada, e inclusive o próprio Tedros Adhanom, né, o diretor da OMS, falava já no início da pandemia, a gente está vivendo uma infodemia, né? E infodemia é um termo que a gente usa para definir quando um grande volume de informação é propagada, mas dessa informação também ali naquele meio tem muita coisa que é informação falsa, informação imprecisa, que é desinformação, né? Então, eu fui para as redes sociais e vi muitos absurdos, assim, e esse cenário todo que foi se formando dentro da Covid, ele foi formado propositalmente, não foi um cenário que foi ao acaso, a gente percebe isso, a gente sabe que é intencional, né? Então, assim, a propagação de desinformação, ela acaba criando, de certa forma, uma realidade paralela. Num momento duro, como foi a pandemia, em que as pessoas elas queriam um pouco fugir daquela realidade, né? A realidade é muito dura, então eu quero uma outra realidade que seja um pouco menos dura. Então, viver no mundo da desinformação, talvez naquele momento fosse compreensível, porque todo mundo está um pouco desesperado. E a fantasia que a desinformação me oferece, talvez ela é mais confortável que a realidade, né? O medo de morrer por Covid. Só que o que aconteceu no cenário real, né, da gente pensar, é que a gente estava lutando contra a desinformação, porque desinformação mata. Desinformação não é algo banal, ela mata. As pessoas que acreditaram nas fake news de vacinas, por exemplo, que acreditaram que o Bolsonaro, toda a família do Bolsonaro é anti-vacina e tudo mais, essas pessoas que acreditaram, elas deixaram de se vacinar por causa disso. E a gente não sabe se de fato o Bolsonaro e a família toda se vacinou, não vacinou, ficou aquela coisa. A gente não tinha informação sobre isso. Mas as pessoas que deixaram de se vacinar, elas pagaram com a vida. Muita gente, a gente via já na pandemia relatos de casos ali de filhos que os pais idosos não quiseram se vacinar por influência do Bolsonaro. Isso é muito grave. Isso é criar uma política de morte, né? Porque você está desencorajando uma ferramenta da saúde pública que é reconhecida e respaldada pela ciência há décadas. As vacinas, elas não surgiram agora na Covid-19, e é importante reforçar isso, porque as pessoas às vezes vão esquecendo da importância da vacinação para essa imunidade coletiva que controla as doenças infecciosas, né? E nesse cenário, quando a gente pensa nessa política que foi gerada no Brasil, ela foi proposital, com certeza, para controlar as pessoas de alguma forma, mas esse controle das pessoas também levou as pessoas a morrerem porque acreditaram na desinformação, nesse cenário criado de desinformação. Mas é surreal a gente pensar
que às vezes dentro da própria família do Bolsonaro, talvez aquilo ali fosse uma farsa, fosse só uma fachada. A gente é negacionista até certo ponto, né? Mas para influenciar as pessoas é negacionista. Mas dentro da minha família, se precisar de alguma coisa, a gente vai ali para um caminho que seja mais lúcido. O Trump, durante a Covid-19, quando ele pegou Covid, durante a pandemia, o Trump, ele usou técnicas super avançadas da ciência. Ele não tomou hidroxicloroquina na época que ele teve Covid-19. Ele quis tomar um anticorpo monoclonal, que era uma chance muito grande. Tinha estudos mostrando que tinha chance de melhorar, né? Então, porque não tinha vacina ainda quando ele pegou a Covid-19. Eu não sei se, eu imagino, não me lembro ao certo, mas eu acho que foi a primeira vez que pegou. Não sei se pegou outras vezes, a gente não tem essa informação, né? Mas a gente tem que entender que desinformação não é algo que é inofensivo, né? De fato, a gente quando faz esse cenário de criação de uma propagação, propício para a propagação de uma desinformação, a gente está gerando, sim, alguma consequência na vida das pessoas. Yara, eu pedi para o Gui subir aí. Letícia. Site. Pode perguntar, é só para o Gui, enquanto você pergunta, enquanto a Letícia responde. Eu queria saber o seguinte, Letícia. Tá dando para me ouvir, gente? Sim. Eu acho que está dando um erro aqui na minha internet. Espera aí. Tá me ouvindo? Então tá. É o seguinte, Letícia, porque essa quadra da história, né, ela inaugurou um novo jeito de lidar com informações sobre saúde. E a gente tem aí uma tendência, por exemplo... A Yara caiu, né? Ela caiu para mim aqui. Caiu para mim. Então, Gui, coloca aí na tela que você separou o link aí do site. O que é isso aí, Letícia? Esse é o mapa da necropolítica. Nesse mapa, é possível ver ali na ilustração, aí cada um pode olhar as ilustrações, fazer as suas interpretações das ilustrações, numa terra plana, né? A gente está vendo ali o desenho de uma terra plana, e em cada izinho desse verde, é possível escutar os compilados de áudio que eu comentei, porque cada izinho desse está associado a um tipo de tema, né, específico ali, ó. Clica aí, Gui, dá o play aí para a gente ver, de ouvir um desses. A partir de 50% da imunização da comunidade, isso gera uma imunidade que geralmente para a pandemia. Nós temos uns 15% ou 20%, só que ultimamente aumentou, né? Então, eu acho que logo a gente chega lá. Mais casos, então, nesse sentido, melhor para essa imunização em rebanho? Então, o que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso, eles tiveram mais morte do que a Dinamarca. Porém, eles não trataram ninguém. Então, eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc., e de tratamento. E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. E estamos juntos, buscando num prazo muito breve, muito curto, desenvolver todas as ações que forem necessárias para que não falte medicamentos para o tratamento precoce. E aí a gente insiste aqui no apelo aos... Tá bom, Gui, tá bom. Ah, ótimo. Que legal que vocês fizeram. Tem muito material mesmo, assim. E isso é só o mapa da necropolítica, que é um produto do acervo. Tem ali, você pode pesquisar, entrar no acervo e pesquisar as evidências, né? As evidências, você consegue isso, aí você consegue pesquisar várias evidências. Eu mandei uma aí que é bem interessante da gente mostrar. Você botou no chat privado, né? Clica no link do chat privado dela, Gui, que ela falou aqui. Essa aí é bem interessante. Essa é bem interessante da gente mostrar. Vai até nessa linha da imunização de rebanho. Aí, olha, tá vendo? A gente coloca um selo, conteúdo anti-ciência, para avisar. A gente não quer propagar desinformação, a gente quer combater a desinformação. Então, aí a gente usa esse selo. Aí, nesse visualizador ali que temos um vídeo do Bolsonaro ali, né? E pode ser baixado, inclusive, né? Você pode baixar ali direto do site.
o vídeo. E você abaixando, você vai ver todos os dados relacionados a isso. A gente também coloca ali, até essa data, quantas pessoas tinham morrido de Covid. De acordo com a plataforma de dados que era registrado, a gente vinculou e até essa data tem essa quantidade de mortes. Isso foi bem no começo da pandemia. Mas é assustador, por exemplo, às vezes a gente vê lá a recusa da carta da Pfizer, né, e tem também essa evidência no site, quando tinha mais de 300 mil mortos, né? Então, a gente tem ali todos os dados, né, catalográficos, ali onde está tipo de evidência, é porque a gente diferencia, tem o discurso ou conduta anti-ciência, que é o caso do próprio agente proferindo esse discurso, e tem outros que são denúncias de discurso anti-ciência. Por exemplo, a gente pega um trecho do relatório lá que a professora Deise Ventura fez, coloca lá que a professora Deise Ventura e o grupo dela de pesquisa estão denunciando uma conduta, um discurso anti-ciência. E a gente tem todos os dados ali da publicação, né? Olha, foi publicado em 22 de março de 2020, então foi bem no início da pandemia esse vídeo dele. E aí tem onde foi, né? O título original, tem o link para o material original, e ainda a gente coloca um link para o archive.org, que salva coisas que são apagadas da internet. Então, se apagou da internet, você vai conseguir ver a mesma paginazinha como estava no archive.org. No final ali da página, onde está amarelo, existe o que diz a ciência, que é uma seção que a gente faz o desmentido daquilo ali que foi falado, um texto, então, bem comunicativo, não é um texto acadêmico, embora foi desenvolvido por pessoas da academia, a gente não escreveu um texto acadêmico, é mais um texto aí com uma pegada de comunicação, um texto meio jornalístico, e embaixo do texto a gente tem várias fontes que podem ser consultadas para checar o que a gente está falando ali no texto. Lá embaixo tem os links de artigos científicos, de matérias na mídia, várias coisas que podem ser lidas por quem está analisando o site ali. Sobe aí, Gui, para a gente ver os links do final. Bem embaixo dessa seção. Aí, ó. São tudo hiperlinks, todo mundo pode clicar e ir direto para o material que a gente usou para fazer como fonte, né? Mas às vezes a gente usa um material que é uma reportagem para contextualizar a situação, né? Ou, às vezes usa um texto ali interessante que explica um conceito, né? Só para a gente colocar ali para a pessoa ter materiais adicionais para ela entender que de verdade aquilo ali é uma desinformação, né? Então a gente está desmentindo uma desinformação. É bem legal, assim. Nossa, muito bem. Estou encantada com esse trabalho, viu? Pena que não dá mais nem para agora que eu consegui restabelecer, porque eu acho que esse negacionismo veio para ficar, Letícia, porque a gente tem um componente político dele, né? A vida das pessoas agora virou uma moeda política, né? Então, eu estou muito... Para mim, a gente está vivendo uma distopia, viu? É duro, assim, a gente tem que ter ações muito coletivas para tentar combater de alguma forma, pelo menos a desinformação, né? Então, eu acho que a pressão popular, ela ajuda em muita coisa ainda, a gente tem que acreditar, porque é a única coisa que a gente tem, né? Então, esse acervo, ele pode gerar essa pressão popular. Existe a possibilidade do novo PGR, né, que não é o Aras, o PGR atual, o Gonê, dele reabrir, né, o que foi arquivado pelo Augusto Aras, né, porque a gente sabe que as denúncias da CPI da Covid, elas foram arquivadas, sob a justificativa de que não tinha tipicidade, sendo que vários tipos penais aconteceram durante a pandemia, né? Então, essa alegação que não tinha tipicidade acabou fazendo com que fosse arquivado uma CPI, as denúncias da CPI, e hoje a gente não tem nada, nenhuma visão assim sobre algum tipo de julgamento sobre o que aconteceu na pandemia. Mas, de fato, esse acervo ele pode trazer uma força para essa luta. A gente precisa
como todo mundo sabe, a gente é de universidade federal, não temos nenhum fim lucrativo com acervo, não é nada disso, mas a gente precisa, acho que, da coletividade, da pressão popular para divulgar esse trabalho, porque para ele exercer o efeito, de fato, da memória e da luta por justiça, a gente precisa que todo mundo esteja em sintonia, né, para a gente junto conseguir isso, porque não é fácil. O cenário atual hoje é bem desesperançoso, na verdade. Muito bem. Que pena que chegou ao fim, né, Miguel? Letícia, mas o fato de vocês terem feito esse trabalho, de você estar aí, me dá esperança para a gente, entendeu? Que a luta continua. Parabéns aí pelo trabalho. Forte abraço. Obrigada. E até a próxima. Até. Tchau, gente. parabéns pelo trabalho, Letícia. Show de bola, viu? Tchau. Tchau. E aí, vamos nessa, Miguelito? Amanhã a gente sexta, né? Amanhã a gente vai sextar. Sexta, amanhã tem Dica Cultural. Pessoal, muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. Fiquem agora com o Brocou da Cidadora Menezes. Um beijo para todos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.